internos. Hoje o Flamengo é um time, eu diria, equilibrado, com muitos jogadores jogando bem. Até mesmo aqueles que a gente falava no começo, que eram bastante criticados até bem pouco tempo. Léo Pereira, rapaz, se transformou, né, num gigante. O Rodinei, me parece que fisicamente ele está na ponta dos cascos. Isso tem ajudado bastante no desempenho, na performance dele. E voltando ao que vocês falaram aí sobre o Corinthians, eu tinha certeza plena absoluta que o Flamengo ia passar pelo Corinthians, embora ainda tenha o jogo de volta aqui no Rio de Janeiro, quando naquele 1-0 do Corinthians sobre o Flamengo, aí no estádio em São Paulo, no Itaquera, o Rodinei fez aquela lambança e eu pensei, pô, agora o Corinthians vai sair um pouco mais pro jogo, vai tentar o segundo, eventualmente até o terceiro, quando na verdade o Corinthians deu um passo para trás, 2 para trás, se recolheu e não teve mais futebol. Só faltou pegar uma chave de fenda ali na beira do gramado e furar a bola e tipo assim, tô satisfeito. Esse é o meu futebol, esse é muito prazer, Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, eu acho que do goleiro ao ponto esquerdo, como se dizia antigamente, o Flamengo está um time bastante equilibrado e numa ascendência justamente num momento bastante importante de Libertadores. Copa do Brasil, eu tenho minhas dúvidas, porque jogar lá na Arena da Baixada é sempre um jogo difícil, sempre um jogo complicado. Agora, há de se enaltecer, além desses dois que eram os pontos mais frágeis, a postura do Felipe Luiz, que tem essa cobertura, como disse o Souza aí, do João Gomes, e também a importância tática de 2 atletas, do Thiago Maia, ali plantado no meio da defesa do Flamengo, ali no meio de campo do Flamengo, dando um suporte, dando um equilíbrio, e o Pedro, que às vezes não aparece muito para o jogo, como foi no caso da partida de hoje, mas ele, numa jogada, pode ser decisivo, ou durante o jogo, ele segura pelo menos 2, 3 adversários no campo do adversário, ajudando, inclusive, na performance do Eder Rascaeta e do Everton Ribeiro, que eu critiquei a beça aqui no microfone da Jovem Pan, mas tem que dar a mão à palmatória. Ele evoluiu junto com esse esquema tático montado pelo técnico Dorival Júnior, que vai muito bem, obrigado. Eu sempre acreditei no Dorival. Achava que o Dorival e o Cuca eram, na atualidade, os melhores arrumadores de time no futebol brasileiro, viu, Pilhado? Sei que você não concorda muito comigo, mas eu sempre vi o Dorival essa figura de arrumador de time bagunçado, o que era o Flamengo do Paulo Souza. Acho que o Vampeta deve estar com saudade do Paulo Souza, né? Porque é o mesmo time. Hoje era o mesmo time do Paulo Souza entrou em campo contra o Corinthians, e olha a diferença de apresentação de performance. Então, o problema estava no Portuga. Você concorda agora, Vampeta, não? Não, e outra, o Paulo Souza, ô Viga, ainda tinha o Bruno Henrique. O Dorival não. O Dorival tá sem o Bruno Henrique. E o Paulo Souza tinha o Bruno Henrique. Tá provado que o Paulo Souza é uma desgraça. Que o Paulo Souza é um treinador horroroso. E ainda marrento. Porque ele tinha uma marra. Ele era ruim e marrento. Ele fez o Flamengo regredir em todos os aspectos. Todos. Flamengo sobre o Paulo Souza. Ninguém nem respeitava o trabalho do cara no elenco. Aí ficava, mas é culpa do jogador também. Mas culpa do treinador, que nem o respeito dos jogadores tinha de tão ruim que ele era. Pra falar do Dorival, que ele te perguntou... É a terceira passagem do Dorival pelo Flamengo, né? É a terceira vez. Ele dirigiu a maioria desse elenco. Ele estava me falando que tem uns 4 ou 5 que ele não dirigiu. O resto ele dirigiu todos. Então, quer dizer, ele conhece todos os jogadores do Flamengo. Sabia que o Felipe Luiz foi jogador dele? No Figueirense, lá atrás. Por isso foi jogador do Dorival no Figueirense. Então o Dorival hoje é um técnico muito melhor. Ele tem já a carteirinha de idosos, completou 60 anos de idade, mas ele tem teve uma evolução excepcional. E é um grande montador de time. Já fez isso com aquele Santos. Ele falou, tem 2 elencos diferenciados. Aquele Santos que ele dirigiu, que era uma beleza de ver jogar aquele time do Santos, e esse Flamengo de agora, que ele conhece, são 3 ou 4 jogadores só que não tinham passado da mão dele. 3 ou 4, o resto, o elenco todo, ele conhece. E ele foi muito aceito pelo elenco, pela figura humana que ele é. Além de ser um grande profissional, ele é um baita cara, o Dorival Júnior. Então, eu torço demais por ele, e essa recuperação que você vê aí do lateral, do Rodinei, a recuperação do Léo Pereira, tudo passa pelas mãos do Dorival. O que é? Dá confiança pro cara.
Você tem que dar. O jogador que não tem confiança, ele não rende. E o Dorival conseguiu dar confiança a esses jogadores que eram muito criticados pela torcida do Flamengo também. Parabéns ao Dorival, você é o grande responsável por essa evolução do Flamengo. E Vamp, o que a gente fala do Dorival, inclusive, hoje, o que eu vejo como as principais mudanças, né, do Flamengo do Dorival Júnior? É ofensivo, é um time que toca a bola, como disse o Nilson, deu confiança para muitos jogadores, e além disso é um time corajoso. O Flamengo fez o gol hoje, se fosse o Flamengo do Paulo Souza, Deus me livre. Ia fazer o gol, ia colocar 60 volantes, 30 zagueiros, ia retrancar o time. O Flamengo do Dorival não. O Flamengo do Dorival já deu de 7 no Tolima, fez uma bela partida na volta contra o Atlético Mineiro, sempre atacando, e o Atlético Mineiro é um elenco fortíssimo, e o Flamengo propôs jogo, e hoje de novo, o Flamengo fez 1-0 fora de casa, poderia ter parado de jogar, não parou, é um cara que também tá com coragem pra fazer esse Flamengo jogar. Então, quando o Paulo Souza ele é contratado, que ele sai da seleção da Polônia, vem pro Flamengo, né? E ele, em uma coletiva, ele fala que ele pagou pra estar no Flamengo. Cascata, né? Que depois a gente fez a matemática. Eu paguei pra sair, mentira. Vou dar $1 milhão aqui, vou ganhar 5. Cascata total. E a matemática dele deu certo, você. Que a rescisão, ele pegou a moeda e foi embora. Você viu que eles ficaram no Rio até receber pra ir embora. Pegou, descobriu o Rio de Janeiro, botou a moeda no bolso e área. Aí você pega, traz o cara, aí respaldo da diretoria, que era aquilo que a gente comentava aqui, quando o Flamengo perde o Campeonato Carioca pro Fluminense, do Abel Braga, né? E começa a jogar mal no Campeonato Brasileiro. Começa mal o brasileiro. Você viu? Descobriu uma posição nova pro Lázaro, de lateral esquerdo, o Everton Ribeiro lateral esquerda, o Lázaro do lado esquerdo ali, não sei o quê. O Vitor Luiz, o Felipe Luiz agora vai jogar como terceiro zagueiro saindo pelo lado direito. E por isso que tem a conversa do Mano Menezes com o Dorival. Que eles dois se encontram, né? No primeiro, aquele jogo que o Inter ganha do Flamengo no Brasil. Tá tudo bagunçado. Você vai ajeitar aí, eu vou ajeitar aqui. Olha só, o Inter deu uma subida astronômica com a chegada com o Mano. Quem era o treinador lá era o argentino que foi embora, né? Cara malandro de bola. O Cacique Medina foi embora. Maluco, deu uma rasteira no jogador. Agora eu vi. Pô, vai tá louco. Imagina, o cara, o zagueiro, o lateral adversário passando e mete uma chinela no cara. Com o Jéssica, como o Pé não gosta de falar, bater na mão. Mas assim. ele vai disputar. O próximo adversário do Flamengo pode ser o Cacique Medina. O Cacique Medina. Então quer dizer assim, ele se organizou, o Dorival veio, já conhece o Nilson, falou que trabalhou, que ele falou que trabalhou. Conhece, organizou tudo. O Felipe Luiz, volta pra sua posição aqui. Precisa de um reforço, vai o João Gomes pro lado esquerdo. Posicionou todo mundo, voltou a jogar bem. E o Palmeiras se beneficiou nisso nessa estadia do Paulo Souza. Que o Palmeiras começa mal, abre. O Flamengo hoje já passou o Atlético Mineiro no Brasileiro, dá 9 pontos. E ainda vem enfrentar o Atlético, o Palmeiras aqui em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Né? Isso tudo pelo trabalho do Paulo Souza. Eu acho que o Flamengo... Pelo trabalho do Paulo Souza. Senão o Flamengo estaria, de fato, favorito, pra mim já passou, não é jogando a toalha, pela qualidade do time do Flamengo. Eu acho que o Corinthians fez o máximo que podia. Podia hoje até sair assim com 2-1 pra dar um gosto de... A gente viu o segundo jogo, um 2-0, dificilmente vai meter 3 nesse Flamengo, sem o Flamengo fazer perder de novo. O Flamengo, se tudo correr como está, no meu conceito, ele vai fazer mais pontos que o Palmeiras no segundo turno. Eu também acho, mas não agora, só não sei se o suficiente para tirar os 9, que o primeiro turno terminou com o Palmeiras com 9 pontos. E te fala assim, será Flávio, que o Palmeiras perde muito pouco? Mas eu acho que o Flamengo vai terminar o segundo turno na frente do Palmeiras. O Flamengo, vamos supor, fosse começo da temporada. Aí o Nilson falar, ia ser guloso, ia ganhar tudo. Esse time que tá jogando aí do jeito que voltou a jogar, no Campeonato Nacional, Libertadores, Copa do Brasil, candidato a ganhar tudo. Só que no Campeonato Nacional, Souza, o Flamengo tem que torcer, sabe o quê? Pra que o Atlético Mineiro passe. Não, que o Atlético Mineiro seja eliminado. Porque aí o Palmeiras pode mesclar. Se o Palmeiras focar só, for eliminado pelo Atlético Mineiro, se tiver só o brasileiro, com 9 pontos de frente, 3 rodadas. É muita coisa. O elenco que o Palmeiras tem. É o confronto direto, que pode cair para 6. Mas é aqui. Então, mas pode se ganhar aqui do Palmeiras. O jogo. Mas se ele ganha aqui do Palmeiras, cai para 6. Ainda assim tem que torcer muito. Entendeu? Tem o confronto direto. E agradeço ao Paulo Souza isso tudo, que você sempre apoiou. O quê? Mas tu não gostava dele, Vampeta? Paulo Souza. Aí o Vampeta não fala.
Eu tava certo. Todo mundo aqui eu falei. Tem que dar tempo. Ei, eu cheguei falando aqui. Como vai dar tempo pra um treinador horroroso Eu cheguei aqui, você falando da aposta, eu digo, ó, uma coisa você tava certo mesmo. Pô, do Paulo Souza. O Paulo Souza é muito ruim. Mas ele é muito ruim. Eu sempre quis o Paulo Souza no Flamengo e gostaria que tivesse lá ainda. Ah, é? Por quê? Pra ver você cheio da vida. Eu adorava aquilo. Era lindo, uma delícia. E aí eu tava certo. Isso o Mauro César também não fala. O Mauro César, pra me esculhambar, ele fala tudo. Pra valorizar, não fala. Não, isso aí, Tico, você tá de parabéns. Você sempre bateu uma tecla aqui, Tico. Ô, Pilhado, eles estavam torcendo pro Paulo Souza porque queriam ver o Flamengo ladeira abaixo, entendeu? E aí agora eles estão se ferrando, porque o Paulo Souza foi embora, Dorival arrumou a casa e agora estão preocupados. Principalmente o Vampeta tá ficando duro, né? Isso já perdeu quanto, hein, Pilhado? Tá. Ó, eu já mandei mensagem pro Marcelo Carvalho, vou falar também com o Tutinha, né? São aí os patrões aqui na Jovem Pan. Eu não quero mais salário, Viga. Ô, Viga. O Vampeta tá me dando muito dinheiro, irmão. Ô, Viga, ó, o que é legal aqui é o seguinte, ó. Ele já tá, ó, não é bem 700, mas ele já perdeu pra mim aqui também, que ele pagou uma paeja de 50, que uma paeja mesmo é 1.000. É 1.000 uma paeja. Camarões. Nossa. Agora é o seguinte, cada dia que eu venho aqui, eu aprendo mais, por exemplo, com o Nilson, né? Não sou um poste, muda. Claro. O Flávio fala assim, mas muito disparado melhor que o outro. Com você e o Tico e o Mauro César, eu via vocês há um mês atrás, eu aprendi isso com o Mauro, cuspindo abelhas africanas, que o Mauro fala. Esse aqui ficava com o Paulo Souza, ele faltava se matar aqui. Você entrava do Rio. Uma delícia. Uma delícia, ó. Você viu o que ele fez? Pegou o Everton Ribeiro e o Mauro César, sempre com muita paciência. Não, mas trouxeram ele pra mudar. Pra mudar tem que dar liberdade de ele trocar o que ele quiser. O Dorival veio, fez um trabalhozinho simples, tá aí. Eu daria mais uns 2 meses pro Paulo Souza pra ver onde vocês vão parar. Mas o Dorival, quando chegou, muita gente... Muita gente desconfiava quando ele chegou. Vem mim aqui, ó. Ninguém acreditava muito no Dorival, não, né? Aqui. Ué, mas eu falo. Não acreditava. Eu sou sujeito pra falar o que eu falei. Eu dizia, o Dorival, na minha opinião, não é o técnico ideal pro Flamengo nessa situação. Eu achava o Jorge Jesus muito melhor. Eu achava o Leonardo Jardim melhor. Agora, eu falei, ele é bom treinador, mas não acho o treinador ideal para esse momento. E tem outra coisa. Se todo mundo que tá nessa mesa aqui achava, eu desafio, quando perguntava quem é o treinador ideal pro Flamengo hoje, ninguém que tá nessa mesa falou o nome do Dorival Júnior. Eu falei, Jesus. Eu desafio. Ninguém falou. Jesus. Eu lembro. Ninguém falou o nome do Dorival. Eu ouvi o Vampeta falar. Então, eu ouvi o Vampeta falar. Eu ouvi o Souza falar. Eu falei. E hoje eu falo.